TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde será realizada de forma virtual a segunda reunião da Comissão Permanente dos Direitos de Defesa da Criança, do Adolescente e também da Juventude. A comissão que tem como presidente a vereadora Débora Palermo. Também fazem parte do colegiado os seguintes vereadores: Otto Alejandro, Paulo Búfalo, Marrom Cunha e também Guida Calisto. Fique conosco ao vivo. O principal assunto do debate será o autismo. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia e bem-vindo a todos os participantes. Bom dia, vereadora Guida Calisto, que também faz parte dessa comissão. Bom dia, doutora Vivian, Maibi, secretária Vandecleia, doutor Cauê, Ilze, acho que eu lembrei de todos, deixa eu ver. Bom dia. Nós vamos dar início à reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Juventude, e hoje nós vamos falar sobre o autismo, porque no dia 2, né, agora, 2 de março, nós comemoramos o dia de luta sobre o autismo, né? E é uma data que a gente tem que ser lembrada, discutida e muito falada, porque nós sabemos das dificuldades que os pais e as pessoas ainda encontram quando tem um parente, um filho com o autismo, né? O autismo é um nome técnico, né, sobre o transtorno do aspecto autista. É uma condição de saúde com um déficit de comunicação, socialização, comunicação verbal e não verbal, né? E nós temos hoje aqui conosco pessoas de referência no tema que vão poder enriquecer muito o conhecimento de todos nós sobre esse tema. Eu vou fazer minha audiodescrição para que todos possam participar. Então, eu sou morena, tenho cabelos castanhos claros, estou com uma camisa azul, uso óculos, estou com óculos azul, hoje estou tudo de azul em deferência ao autismo. Estou sentada, atrás de mim tem um quadro e uma parede branca. Vamos dar a abertura ouvindo a Maibi Mascarenhas, que é uma educadora, atriz, especialista em educação inclusiva, professora de educação inclusiva, psicopedagoga familiar e formadora de professores. Desde já eu quero agradecer, Maibi, a sua presença, viu? Dizer que admiro muito o seu trabalho, tenho acompanhado e é um prazer para nós ouvi-la e ter você conosco essa manhã. Por favor, fique à vontade. Bom dia, Débora, bom dia a todos os participantes, todos os espectadores. Agradeço muito pelo convite e parabenizo a comissão pela escolha do tema. Nós temos um aumento crescente de pessoas dentro do espectro autista. Recentemente, como a Débora comentou, nós tivemos uma data e um marco internacional, né, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Então é um tema que precisa ser amplamente debatido. Antes da minha fala, eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou loira, tenho cabelos médios, lisos, estou de camiseta branca, com batom claro, e atrás de mim tenho uma parede branca e uma imitação de uma madeira logo atrás de mim. Muito bem, vamos começar aqui falando de educação inclusiva de uma forma muito prática, porque no dia a dia nós temos que saber o que fazer com qualquer processo educacional para quem tem filhos, crianças, adolescentes, o que é melhor para esse filho. Então vamos falar aí da prática. Em primeiro lugar, o que é educação inclusiva? É aquela educação que inclui qualquer pessoa, não simplesmente insere no mesmo ambiente, dá acesso à mesma sala de aula, permite que a pessoa fique ao lado, que ela faça alguma atividade paralela enquanto o restante da sala, que não tem deficiência ou não tem dificuldade de aprendizagem, faça uma tarefa padrão.
A inclusão aproxima as pessoas, olha as pessoas dentro de um todo, mas também considerando as suas particularidades e cria as intervenções de acordo com as deficiências, os transtornos e as dificuldades de cada um. Por quê? Nós temos alunos, por exemplo, que não enxergam, que são cegos, então eles precisam de uma determinada adaptação. Nós temos os alunos que estão dentro do espectro autista, precisam de outras adaptações, para que todos possam realmente participar de uma educação efetiva, tanto para os conteúdos quanto para o desenvolvimento socioemocional, nós praticamos a educação inclusiva. Primeira dica importantíssima que eu dou, porque eu imagino, certo, Débora, que tenhamos famílias nos assistindo também, não é? Muito bem, a primeira dica que eu dou, educação inclusiva não é só na escola. Ainda mais agora, nesse momento que a gente tem tido ensino remoto ou tarefas enviadas pela escola, mas mesmo no presencial, fora de pandemia, nunca seria só na escola. É uma tríade: escola, família e terapias de apoio, que muitas vezes são todas localizadas nos CAPs, que são excelentes, fazem um trabalho brilhante, e ali tem psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional ou profissionais particulares também, mas a educação inclusiva envolve todos. Por que eu estou começando com essa dica? Muitas vezes, dentro da escola mesmo, se tem uma ideia errônea disso. O aluno com deficiência é só da professora de educação inclusiva. Não, o aluno com deficiência é só do cuidador dele. Não, ele é aluno da escola. A família também precisa ter essa troca de confiança com a escola, de posicionar os educadores. Olha, está trocando a medicação, então talvez ele fique muito sonolento. Aí a escola já sabe que não é nenhuma situação de risco, é um procedimento normal. Mas isso foi dito porque o médico explicou, ou seja, todas as áreas se conversam. Agora vamos todos definir que nós vamos trabalhar o desfraude, porque a criança está dando sinais. Vamos todo mundo junto? Como é que nós vamos trabalhar? Então, essa é a primeira dica prática da educação inclusiva. Ela não caminha sozinha, ela caminha em conjunto em favor da criança com deficiência. Agora, antes de novas dicas, quem é a pessoa com autismo? Esse transtorno neurosensorial, que características ele tem? A pessoa com autismo. Alguns colegas da educação, alguns familiares, quando estão pesquisando, vão descobrindo várias características e elas automaticamente se ligam com a educação inclusiva. Então, em linhas gerais, maioria, porque nenhum é igual ao outro, nenhuma pessoa é igual a outra, são alunos dentro da educação inclusiva que podem ter hipersensibilidade sensorial ou hipossensibilidade sensorial, para mais ou para menos. Restrições de comunicação, alguns têm apraxia da fala, que não conseguem falar um conjunto grande de palavras, alguns são verbais, outros não são verbais. Muitos têm a hiperacusia, que é a hipersensibilidade auditiva. Quem trabalha com crianças e jovens dentro do espectro autista na escola, com certeza já presenciou isso, um momento de muito barulho em que a criança faz isso. Porque realmente tem uma hipersensibilidade auditiva. Não são todos, volto a dizer, são características em geral comuns. A gente tem os eixos das dificuldades de socialização e comunicação, de uma percepção sensorial diferenciada, mas tem características comuns que são interessantes de comentar. Para quem é da educação infantil ou tem filho pequeno, seletividade alimentar é comum? Muito comum. Até comento para quem está chegando nesse universo não se assustar. Sim, isso é bem comum. Só como alimento seco ou só como alimento líquido. Muitos se posicionam dessa forma. São vários fatores que vão interferir na educação inclusiva. É comum ter algumas crises de ansiedade, definir uma rotina e ter dificuldades em alterar essa rotina. Tudo isso vai interferir na escola. Vamos lá para a educação inclusiva na prática das pessoas que estão no espectro autista. Em primeiro lugar, quando você recebe um aluno, ou muitas vezes você ainda nem recebeu o aluno, você recebe a informação que você terá um aluno dentro do espectro autista. O que é que você faz? Pesquise. Vá ler sobre o autismo. Tem muitas publicações, mas lê de fonte confiável, tá bom? Por favor, porque se tem uma área na educação inclusiva que tem lenda, é o autismo.
Lendas do tipo, se comer 8 maçãs por dia com 8 anos, vai deixar de ser autista. Não, cuidado, tá? É uma área que tem muita fake news mesmo, então procure. Como é que você vai saber? Eu sou nova no ramo, não é nem meu aluno, é meu filho. Onde você vai pesquisar? Vai, por exemplo, no Google Acadêmico, que tem toda uma curadoria que é de artigo científico, validado, com pesquisa. Busque professores da área, conversar com outras famílias que você vê que são engajadas. Busque informação segura, tá? Tanto como família quanto como educador. Outra coisa, conheceu sobre o autismo? Busque conhecer sobre o seu aluno. Marque uma reunião com a família. No sentido de, família, estudei sobre autismo, mas quem é o seu filho? Lembra que cada um é um? O meu filho, ele é muito artístico, ele é daqueles que tem a hipossensibilidade, que ele gosta de todos os materiais líquidos, pastosos, ele mexe com massinha, com tinta, com slime. Ótimo, você já tem um caminho de trabalhos pedagógicos, ou então vai te falar, olha, ele não é verbal, ele só se comunica por PECs, que são as placas especiais de comunicação, por imagens que simbolizam ações, sentimentos, que também é uma carta na manga fantástica para a educação inclusiva, não só para o autismo. Você conhece com a família, fica mais fácil de você começar esse seu planejamento. Alguém pode me dizer, Maybi, mas meu aluno entrou na metade do ano. Tudo bem, faça essa reunião na metade do ano, é importante se informar por ele, para ele e por ele, e para você conseguir trabalhar melhor também, mais adequadamente, porque a inclusão é sempre um processo personalizado dentro do todo. Para a família vale a mesma coisa, vou conhecer quem é a professora que vai trabalhar com meu filho, o professor, os professores, se for aí um ensino médio, um fundamental 2, são vários professores, converse, se posicione, olha, meu filho é assim, se ele fizer tal coisa, lá a TO dele, terapeuta ocupacional, falou que se você fizer isso, funciona bem. Troque, se muna o máximo possível de informações. Dentro da sala de aula, você tendo esses dados, fica muito mais fácil de trabalhar. Aí você vai atuando de acordo com as características dele. Ele é um aluno que tem alto funcionamento, ele faz todas as atividades. Tem gente que me pergunta isso, Maybi, meu aluno com autismo faz todas as avaliações com todo mundo, todas as tarefas. Eu tenho que mudar o currículo dele? Eu tenho que mudar a avaliação dele? Aí é que tá. É direito se ele precisar. Mas se ele conseguir acompanhar tudo igual à sala, é erradíssimo a gente adaptar. Se ele está indo super bem no conteúdo, super bem nas tarefas, é direito dele fazer tudo por igual. Pode ser uma questão comportamental de uma estereotipia, de um movimento repetitivo. Esse movimento é muito comum. Balançar, mover as mãos. Então, se for só isso que você precisar intervir, intervenha só auxiliando ele a se reorganizar, permitir esse momento da estereotipia, explicar para a sala que isso faz parte do contexto dele e trazê-lo ao foco de volta para fazer as atividades. Se ele não tiver outras dificuldades acadêmicas, pode continuar com as tarefas normalmente. Outro ponto, esse ponto pode ser um pouquinho polêmico no bom sentido, porque vai variar de família para família, escola para escola, mas é importante que seja falado. Muita gente pergunta, como é que eu explico para a sala que de repente o meu aluno vai andar girando, porque ele está se reorganizando nesse momento? Que quando ele tem uma crise, a crise dele não é no perfil explosiva? Pode ser, tá? Mas vamos pensar nesse caso específico. Ele se encolhe, ele pega o cobertor da hora do soninho, se enrola e daqui 5, 10 minutos ele já parou de ter a crise e tá bem. Como é que eu explico essas coisas para os meus alunos? Eu posso explicar? Aí vai uma dica, porque lembra que a inclusão é para todo mundo participar junto, a sala acolher o colega, o professor acolher o colega? Como que você faz isso? Tem gente que me pergunta, eu posso falar para os meus alunos que o colega deles está dentro do transtorno do espectro autista? Via de regra, você pode sim, não tem nenhum problema, desde que você não humilhe a criança, que você não faça nenhum comentário pejorativo, que você fale isso com o único foco de sala, como é que a gente ajuda esse colega a ficar bem e produtivo na sala de aula, tá? O que eu costumo indicar? Que essa conversa seja no momento em que a criança ou o adolescente com autismo não esteja, porque as crianças fazem perguntas muito autênticas e sem querer podem ser ofensivas. Não é por mal, é porque eles perguntam
do jeito deles mesmo. Até os adolescentes muitas vezes querem tirar dúvidas, eles não sabem como falar. E antes de mais nada, alinhar isso com a gestão da escola e com a família. Não é uma questão proibida, mas é de bom tom explicar que a ideia é essa e ver se todas as partes concordam, por mais que isso seja permitido. Além desse fato, é muito importante que, se a família falar, não gostaria que falasse do laudo, né, do diagnóstico de autismo, que você pode falar sobre comportamentos. Contar uma história que fale de diversidade, mostrando que cada um é de um jeito, e como você auxilia pessoas com aqueles comportamentos. Indiretamente você fala, você faz um debate e pode refletir, pode ver que aqui na sala cada um é de um jeito. Como é que cada um precisa de ajuda para se desenvolver? Com isso, você traz um discurso leve, um discurso tranquilo, mas ensina as pessoas a como lidar. Essa dica vale para famílias também. Tem famílias que tem ali um núcleo que aceita a pessoa com deficiência, inclui, acolhe, abarca, e um núcleo que não aceita. Então, isso também vale para educar os familiares que não sabem como lidar, que têm medo, que tem dúvida, simplesmente por puro desconhecimento. Débora, pelos meus cálculos, eu tenho mais 1 minuto e meio, é isso mesmo? Só para eu não estourar o tempo. É isso? Tá bom. E uma dica final que eu gostaria de dizer, porque tem muitas possibilidades, já falei aqui das PECs, já falei aqui da estereotipia como forma de se reorganizar, muitas vezes a música ajuda a acalmar no momento de crise, os materiais concretos, tem muitas dicas que são personalizáveis, mas quando a gente vai falar de educação inclusiva, nós temos que começar por um ponto-chave, na família, nas terapias de apoio e nas escolas, que é pelo amor. Se você não amar esse aluno, se você não amar essa criança, que é seu paciente, ou seu filho, ou esse jovem, se você não acreditar que ele é capaz de se desenvolver, não importa o conhecimento que você tenha, você vai ter somente conhecimento. Você tem que fazer a viagem daqui para cá, falar, ok, o que eu sei eu vou colocar em prática porque eu estou me doando para ele, porque eu estou aprendendo com ele. Ninguém passa pela educação inclusiva e sai o mesmo depois. A gente sai muito mais rico moralmente, emocionalmente, tecnicamente falando. Então começa pelo emocional, pelo acreditar, e aí todos os frutos depois serão colhidos. Pessoal, eu vou ter que me despedir já, eu sei que vai ter um momento de dúvidas, então depois acredito que a Débora possa me repassar, quem tiver. O meu Instagram é @maibimascarenhas, então quem quiser me procurar fica à vontade, é só porque já eu dou aula, né? Então eu me despeço aqui agradecendo, e quem tiver dúvidas posteriormente, quem precisar me procurar, vai ser um prazer atender. Pontualmente, encerrando a minha fala, passando para a próxima colega. Muito obrigada, Maibi. Como sempre, a sua fala é muito, muito boa de se ouvir, né? Muito boa, muito produtiva, muito rica. Eu agradeço muito, e as perguntas que forem direcionadas para a Maibi, vocês podem enviar, qualquer dúvida, eu vou estar passando para ela e ela responde posteriormente, tá bom? Muito obrigada, Maibi. Eu queria dar bom dia também ao vereador Paulo Búfalo, que faz parte dessa comissão, está conosco também nessa reunião. Bom dia, Paulo. E vou chamar a doutora Vivian Regina de Carvalho Camargo, que é presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da UAB Campinas, que vai falar sobre os retrocessos, barreiras, né, na educação inclusiva. Doutora Vivian, é um prazer recebê-la, muito obrigada por estar conosco. Também é uma parceira já de muitos anos, né, nessa luta, né, com as deficiências todas que nós temos, inclusive o autismo, né, e é um prazer recebê-la, fique à vontade, e com certeza a senhora irá contribuir muito com sua participação.
Bom dia. Antes de iniciar, farei a minha audiodescrição. Sou uma mulher, pele clara, olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros, devido à idade e à pandemia, com alguns fiozinhos brancos. Estou com cabelos presos, uma blusa em tons verde e bege, uso óculos em tons dourados. Atrás de mim, uma parede branca com um quadro que representa uma onda do mar em tons brancos e azuis. Cumprimento a presidente da comissão, vereadora Débora Palermo, pela iniciativa do debate sobre autismo e inclusão e ações para habilitação e reabilitação no âmbito da infância, agradecendo o convite para participar da mesa virtual. Agradeço à colega doutora Margarete pelo convite e aos demais participantes da mesa, bem como a todos os presentes que nos acompanham pela TV Câmara Campinas e redes sociais. Recebi o convite para falar também sobre educação e inclusão escolar, mas mais focado à legislação brasileira. Só que eu vou começar com o título do livro da professora especialista em educação inclusiva, doutora Maria Tereza Egler Mantoan, do laboratório LEPED da Unicamp. Escola boa é escola para todos. É uma escola que reconhece e valoriza a diferença. Todo aluno é diferente e a educação é um direito indisponível garantido pela Constituição Federal, onde crianças com ou sem deficiência têm pleno acesso às classes comuns de ensino, seja em escola pública ou privada, não admitindo escolas ou classes especiais e nem a modalidade de educação especial, que não figura na educação básica, não comportando um sistema de ensino diferenciado para crianças com deficiência, na tentativa de substituir a educação básica pela educação especial. A Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Tem alguns que conhecem assim, e a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência garantem um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida. Assim, não pode haver discriminação no acesso à escola. A inclusão deve ser plena e o AEE, Atendimento Educacional Especializado, existe como apoio do processo educacional inclusivo. Desta forma, a legislação brasileira proíbe qualquer tipo de ação discriminatória em razão da deficiência. Portanto, a educação brasileira é inclusiva, ou seja, para todos, sem preconceitos, sem escolhas ou triagem de pessoas, sem discriminações. Segregar e excluir configuram crime. Ocorre que, infelizmente, no dia 30 de setembro de 2020, através do Decreto 10.502/2020, o governo federal sancionou a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, PNEE 2020. Política que, além de violar a Constituição Federal, traz abusos e retrocessos em mais de 30 anos de lutas e conquistas por uma educação como direito de todos e para todos, criando espaços de segregação de alunos com deficiência, tratando-se de uma política já conhecida, inclusive, por política de exclusão, criada de forma abrupta, sem a participação das pessoas com deficiência, da sociedade civil, de organizações e entidades que representam os segmentos.
diante da escancarada violação de direitos, há no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, que está aberta, inclusive, para quem quiser acessar o STF, é a ADI, podem anotar aí, 6590. Já com o ingresso como amicus curiae, são amigos da corte, são pessoas, são entidades, estudiosos que ingressam na ação direta de inconstitucionalidade a fim de ajudar os juízes ou os ministros que irão julgar esta ação. Ajudar como? Com os seus conhecimentos sobre o assunto específico, inclusão escolar. E já com o ingresso de inúmeras associações, se vocês colocarem lá no Supremo Tribunal Federal, vocês verão entidades, centros e laboratórios de pesquisa e educação inclusiva, com educadores, pesquisadores, estudiosos na área, que irão compor uma equipe técnica para ajuda na hora do julgamento, de julgar esta ação, né, para que os ministros entendam a necessidade da educação inclusiva no Brasil, né, e que está afrontando a legislação brasileira. Em 1º de dezembro de 2020, o ministro Dias Toffoli suspendeu a política do governo, suspendeu esse decreto. E no dia 18 de dezembro foi feito o julgamento. O STF proferiu uma sentença final adotada por maioria de votos, confirmando a suspensão do decreto. Houve também uma denúncia na ONU, que está tramitando sob sigilo, solicitando a revogação do decreto 10.502/2020, que já é conhecido, como falei para vocês, como decreto da exclusão. Eis que desobriga escolas a matricular alunos com deficiência em classes regulares, permitindo a volta do ensino em escolas especializadas, violando a Constituição Federal e a legislação brasileira e tratados internacionais de direitos humanos, criando um decreto que fere os direitos e a dignidade da pessoa humana. Segregar não é incluir. A inclusão é para todos e só construiremos uma sociedade fraterna e justa e sem preconceitos quando a diferença de cada um for respeitada. Termino aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez o convite. Obrigada. Muito obrigada, doutora Vivian. Nós que trabalhamos com crianças, adolescentes há tanto tempo, né? São tantas lutas para avançar um pouco, a gente não consegue, às vezes, se conformar com alguns retrocessos e temos que realmente nos posicionarmos, né? E inclusão é uma área que precisa urgentemente ser olhada com maior sensibilidade, maior carinho, porque nós sabemos o quanto todas as deficiências precisam, né, ser aceitas, né, e sem nenhum tipo de constrangimento, humilhação, né, como o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, nenhuma criança pode sofrer constrangimento, humilhação, situação vexatória. Então, doutora Vivian, muito obrigada pela sua participação. E agora eu vou pedir para que o Dr. Cauê Talarico, que é coordenador do Comitê Jurídico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Santos e membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de São Paulo, fale um pouquinho mais sobre direitos. Bem-vindo, doutor Cauê, muito obrigada pela sua participação. Com certeza será mais uma fala que irá contemplar muitos essa manhã. Fique à vontade, doutor Cauê. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite da vereadora Débora Palermo, muito obrigado
Para mim é uma honra estar aqui, ainda que virtualmente presente na Câmara Municipal, mas é um lugar, né, onde a população realmente tem que debater direitos e lutar pela garantia desses direitos. Então, na sua pessoa, já estenda meu bom dia e meus parabéns a todos os demais vereadores, membros da comissão e membros da casa. Quero agradecer também a doutora Vivian e a doutora Margarete, que acabaram intercedendo na minha participação, né, permitindo a minha participação hoje aqui. Realmente estou muito honrado. Eu vou me autodescrever, né? Eu sou homem, eu tenho cabelos castanhos, já com alguns fios brancos. Não são por causa da pandemia, infelizmente, até queria usar essa desculpa, mas não vai dar. Eu tenho olhos castanhos claros também. Tenho 41 anos, estou usando uma camisa azul com listras brancas. Atrás de mim um armário com fundo, acho que bege. Não sou muito bom com cores, me desculpem, mas acredito que seja bege. E estou usando um fone de ouvido branco. Bom, falar de direitos, né, ligado às pessoas com deficiência, para mim é muito gratificante. E eu sei que para alguns, em alguns momentos, gera o questionamento de, puxa, mas e na prática, como isso se aplica, né? E a sociedade que a gente vive hoje, a gente vê uma grande dificuldade na aplicação de vários direitos, né? Não só envolvendo pessoas com deficiência. Então, eu queria deixar claro aqui, e até aproveitar um pouco da fala da doutora Vivian, minha colega, mas a gente tem vários documentos importantes. Eu diria que no Brasil, para garantir direitos à pessoa com deficiência, a gente não precisa mais tanto de lei. A gente precisa tirar a lei do papel. A gente precisa dar efetividade a essas leis. Tem muita lei existente. Então, a gente tem a lei das leis, vamos dizer assim, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que a doutora Vivian muito bem mencionou. Então, para quem, ainda que familiar, que queira pesquisar, eu diria que o mínimo que assim, deveria ser pesquisado é essa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. A gente tem outros tratados de direitos humanos, mas esse acho que para mim é o mais importante, e explico já por quê. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que a doutora Vivian também já mencionou, que é também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, e trata, né, esses dois documentos tratam de pessoas com deficiência, no modo geral, e direitos relativos a elas, né? E sobre autismo, a gente tem uma lei federal, que é a 12.764 de 2012, que traz políticas públicas em âmbito federal, né? Políticas públicas voltadas às pessoas. Lá usam a expressão transtorno do espectro autista, né? A expressão que ficou consagrada no DSM, que é um manual norte-americano. Hoje em dia, alguns autistas têm preferido usar pessoas autistas, né? Mas na lei está consagrado isso, e o CID ainda está desatualizado, né? Então, eu vou aqui me referir, às vezes, ao que está na lei, às vezes, como eles preferem. Para mim, assim, esse tripé legislativo já garante a maioria dos direitos que a gente possa pensar. É claro que a gente tem alguns decretos regulamentando, né? Temos, às vezes, notas técnicas que auxiliam a gente a interpretar outros direitos. Mas eu diria que, para as famílias, de um modo geral, comecem por aí. E aí, na internet, a gente tem muita informação, eles vão acabar, e claro, estou sempre à disposição para esclarecer, a gente vai encontrar outros documentos que possam, eventualmente, explicar melhor algum direito que eles tenham ficado com dúvidas. Claro que em âmbito estadual a gente tem leis aí também protegendo, e em âmbito municipal todo município tem também algumas leis garantindo pessoas, né, direito às pessoas com deficiência e às pessoas como um todo. Então, assim, eu já deixo claro logo no início que a gente, com relação à pessoa com deficiência, elas têm todos os direitos que as demais pessoas possuem, mais alguns previstos, né, em documentos específicos para elas. Para quem não é da área, né, jurídica, não está acostumado, para ter assim, a dimensão da importância desses documentos que eu citei, principalmente o da ONU, o nosso sistema jurídico ele tem leis que são escalonadas. A gente tem lei que é superior à outra. E a superior a todas, vamos dizer assim, o que seria a nossa rainha, se quem está, imagina aquele estado monárquico, né? O que seria o nosso rei ou a nossa rainha, o que manda em tudo é a Constituição.
é a Constituição de 1988. Ao lado dela, é autorizado por ela, ou seja, com o mesmo peso legislativo, a gente tem essa convenção que a gente acabou de dizer. Foi o primeiro tratado de direitos humanos que entrou no Brasil com a mesma hierarquia legislativa da Constituição. Então é como se hoje a gente, não é só ela, né, mas falando aqui desses direitos especificamente, hoje a gente tem as duas leis mais importantes e uma delas é sobre direitos da pessoa com deficiência. E essa Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, ela mudou o modelo que era estabelecido aqui na nossa sociedade. Claro que no mundo como um todo, mas falando aqui, né, para a gente. Então ele estabeleceu um modelo social sobre pessoa com deficiência. E o que tem de interessante nisso? Sempre se viu, e isso acarretava numa carga muito negativa às pessoas com deficiência, mas sempre se enxergou a pessoa com deficiência como alguém que precisa, sempre com o modelo da área da saúde, que precisa de apoio, com coitadismo, e que ele deveria se virar, me desculpem o termo, mas era isso, ele que se vire para participar da sociedade. O que essa convenção ratificada aqui dentro e depois confirmada pela Lei Brasileira de Inclusão exigiu? Ela exige que o Estado, a sociedade, ou seja, todos nós rompamos, né, que a gente rompa as barreiras que existem e que impedem a participação dessas pessoas em igualdade de condições na sociedade. Quais são as barreiras? A Convenção traz exemplos de barreiras várias, né, arquitetônica, nos transportes, mas a mais grave eu entendo que é a atitudinal, que é o capacitismo e o preconceito. Então, quando a gente pensa em direitos, e eu costumo, sempre que eu falo, né, sobre esse assunto, eu digo o seguinte: se você entender esse modelo social, o resto é automático. Os demais direitos são automáticos. Então, se você entender que o que impede essas pessoas de participarem em igualdade conosco na sociedade são essas barreiras, se você eliminar essas barreiras, o impedimento, porventura, que essas pessoas tenham, seja eles, né, sensoriais, visão, audição, sejam eles intelectuais, psicossociais ou até impedimentos físicos, eles serão irrelevantes, porque a barreira inexistente é dessa interação entre impedimento e barreira que há a falta de acesso e a falta de inclusão na sociedade. Então, se você pensar em escola, trabalho, atividade cultural, família, negócio, tudo isso tem que ser livre de barreiras. Tudo. E aí a pessoa consegue participar em igualdade de condições aqui conosco. Essa, para mim, se eu tivesse que escolher um assunto que a gente está tratando aqui hoje, né, para que as pessoas guardassem, nunca mais esquecessem, era esse. Porque isso é dever de todos nós, do Estado, da família, da sociedade. E eu gostei muito da fala da professora, que ela quando traz esse contexto para o âmbito educacional, e quando a gente pensa em escola, a gente está falando que, claro que eles fazem parte da sociedade hoje, mas é ali que está se construindo a sociedade de amanhã, né? Então, a sociedade do futuro está sendo construída ali. E se você quer, de fato, uma sociedade inclusiva, como exige essa convenção que eu acabei de falar, tem que estar todo mundo inserido nesse sistema, nesse microsistema que é a escola, né? Nesse ecossistema. Você não pode marginalizar ninguém, nem a pessoa com deficiência, nem a pessoa aí autista. Tá? Eu falo demais e, por conta do tempo, eu vou aqui dar uma acelerada. Mas é isso, eu gostaria muito... mas a pessoa, né, autista, ela é pessoa com deficiência? Essa lei que eu acabei de falar, 12.764, de 2012, ela deixou claro que a pessoa autista, ela é pessoa com deficiência. Então, para quem tiver curiosidade, está lá. Quando a gente fala aqui, e depois eu falo de outros direitos, mas só para falar da habilitação e reabilitação, né, que é um dos temas centrais aqui, e estou à disposição, eventualmente, se o pessoal ficar com dúvida. Quando a gente pensa em habilitação e reabilitação, aqui esse direito à habilitação e reabilitação, lá na Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela trata esse direito como um direito fundamental. Então, isso não é um favor, né? Não é a pessoa com deficiência, não é um favor da sociedade, não é um favor do Estado, e a gente não está vendo como uma pessoa... Essa ideia de que a pessoa tem que se virar para conviver comigo não pode mais existir. Então, a habilitação como um direito fundamental é você dar condições, né,
para que as pessoas desenvolvam as suas potencialidades. A lei fala em outras expressões, mas a ideia de potencialidade, talento, habilidade ou aptidões, sejam elas lá quais forem. E isso me preocupa muito, porque eu vejo, às vezes, a pessoa muito focada na limitação que, eventualmente, uma pessoa com deficiência possua, e, às vezes, alguns autistas realmente precisam realmente de algum apoio, mas o que a gente tem que trabalhar são as potencialidades que eles têm. Então, e todo mundo desenvolve. Não existe aluno que não se desenvolva. Não existe ser humano que não desenvolva suas potencialidades. Foca na potencialidade que ele tem e ele conseguirá, né? Ele certamente irá evoluir. Então, que potencialidades que ele tem? Não sei. A grande vantagem dessa convenção que a gente está falando até agora, né? Desse Tratado de Direitos Humanos, é analisar o quê? O indivíduo. Não ache que é todo mundo igual. Não pense que todo mundo tem as mesmas potencialidades, porque nós somos totalmente diferentes. Elimine as barreiras e todo mundo irá evoluir. Esse é o pensamento, é isso que marca. Então, quando a gente pensa numa pessoa autista, o pessoal fica se prendendo muito, né, nos níveis, né? Mas ele é um autista severo, é de nível 1, 2 e 3. O que isso quer dizer? Qual é a necessidade de suporte que ele precisa para eliminar as barreiras? Então, quem tem um autismo mais severo, ele talvez precise de mais, talvez não, ele certamente precisa de um suporte maior, mas ele desenvolve. Um autista, com alguns falam, né, já um autismo mais leve, ele precisa de menos suporte, mas todos eles convivem, todos eles têm condição de conviver, todos eles têm condição de evoluir. Então, trabalhando essa ideia de potencialidade, né, essa pessoa está habilitada para a vida aí com a maior independência possível. Nem todos serão totalmente independentes, né, ou com maior autonomia, mas o que se deseja é isso, para que ele possa participar da sociedade. Num outro contexto, né, seguindo aqui, a mesma lei, ela fala em habilitação profissional. E aí, eu acho que isso também é muito óbvio, mas ela foi obrigada a repetir a ideia de habilitação. Reabilitação é para quem tinha, né, e perdeu uma certa habilidade, que também pode acontecer. Mas eu prefiro falar em habilitação. Então, veja, como é que você vai pensar em conceder empregos para as pessoas se você não trabalhou as potencialidades dela? Como você vai pensar no respeito ao indivíduo no âmbito de trabalho se eles nunca conviveram, se eles não sabem as diferenças? Então, é verdade que a gente tem muita informação na internet, mas é desse convívio e é nesse convívio das diferenças que a sociedade evolui. Então, quando você pensa numa habilitação profissional, não é simplesmente garantir a vaga de emprego, como também não é simplesmente garantir a vaga na escola regular. É muito mais que isso, isso é o mínimo, o primeiro passo é esse, matricular no ensino ou conceder, né, a vaga de emprego para aquela pessoa. Mas você precisa analisar esse ambiente de emprego, quais são as barreiras que existem ali. O que impede essa pessoa de demonstrar todo o potencial que ele tem naquela atividade que ele está desempenhando, naquela atividade, né, que ele tem vocação. E eliminando essas barreiras, ele vai demonstrar que ele tem toda a condição de trabalhar como qualquer outra pessoa que não tem, eventualmente, alguma limitação. Então, vamos pensar aqui, e não estou nem falando de pessoa com deficiência, mas pensa num contexto de ensino, ainda que seja um aprendizado profissionalizante, e que as pessoas que estão aqui comigo, né, nessa bancada virtual, nós estivéssemos todos numa sala de aula e eu tirasse o óculos de vocês e colocasse vocês para estudar lá no fundo. O rendimento seria o mesmo, né, que o meu, né, ou daquele que está sem... Não seria. Então, o que é você dar o óculos, usar as tecnologias assistivas, né, as ajudas técnicas, métodos diferentes de aprendizado, é uma forma de eliminar a barreira. Então, quando a gente pensa em habilitação e reabilitação dessas pessoas, é eliminar barreira para que ela possa se desenvolver, né, e desenvolver todas as suas potencialidades. Quando a gente pensa aqui, voltando rapidinho, né, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas a Lei 12.764, ela estabelece um direito, já que a gente está tratando aqui de criança e adolescente, né, e jovem também, mas principalmente para criança, a lei estabelece o direito ao diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce é fundamental para a intervenção precoce.
Então, quando ela trata, e ela traz, claro que lá como diretrizes de políticas públicas, mas ela traz como um direito também. É direito, claro, de todos, mas falando aqui, né, da criança com autismo, que ele seja o mais rápido possível diagnosticado com autismo para que receba logo, né, o acesso ao direito de saúde e que se pense sempre no desenvolvimento das suas potencialidades e na ruptura de barreira, para a gente poder, né, aí conceder autonomia a ela. Eu tenho aqui, acho que 30 segundos, então eu queria só terminar, fugindo aqui, deixando aberto, claro, que para as perguntas, mas eu queria terminar fazendo aqui, na verdade, um pedido, embora seja direito, mas também fazer um pedido. Eu não sei como é que está a situação em Campinas, mas me preocupa porque eu sou aqui de Santos, né? E o Estado de São Paulo está vacinando outros grupos prioritários e nós não chegamos nas pessoas com deficiência. E se você pegar tanto a convenção que eu citei, lembra que é a nossa rainha, e a Lei Brasileira de Inclusão, as duas garantem textualmente às pessoas com deficiência um atendimento prioritário, né, nessas questões envolvendo saúde como um todo e também nas situações emergenciais. Então, eu queria aqui, na verdade, então, fazer um pleito para todas as autoridades que pensem nisso. Existem inúmeros estudos científicos, reportagens, né, em portais jornalísticos, demonstrando que há necessidade das pessoas com deficiência de serem vacinadas em primeiro lugar, por N questões. Então, tanto do ponto de vista jurídico existe fundamento, mas também do ponto de vista da ciência, né, da área da saúde, da ciência médica, também há fundamento para isso. Então, eu queria aproveitar aqui a oportunidade e essa fala que me foi concedida para que fazer parte do movimento Vacina Já, Vacina Agora, Vacina Imediatamente, porque as pessoas com deficiência estão morrendo e a gente precisa, de alguma forma, garantir esse direito que está ligado aqui ao direito à vida. Então, eu aqui me despeço. Eu queria só falar uma frase, porque eu sou pai de um autista e meu filho gosta muito daquele desenho Peixonauta. E no final do desenho do Peixonauta sempre tem a frase "juntos nós somos demais". Então, se de fato a gente quer uma sociedade de fato inclusiva, que aceite todos, que respeite a diversidade, e diversidade é diversidade, não é só uma pessoa com autismo, porque se criou o estereótipo do menino branco, né, autista, criança branca, autista, e a gente tem aí pessoas pretas, nós temos indígenas, temos a população aí, né, diversa ligada à comunidade LGBT, nós temos um grupo muito grande de pessoas autistas e que merecem todo o nosso respeito, atenção e tem aí a garantia de efetividade dos seus direitos. Então, vereadora Débora, muito obrigado, desculpa se me estendi, eu sei que passei aqui 2 minutos, mas a doutora Vivian está acostumada, ela sabe que eu sou ruim com respeito a prazo e tempo. Obrigado pela oportunidade. Agradecemos, doutor Cauê, maravilhosa sua fala, e não tem problema, foram válidos cada segundo da sua participação, viu? Queremos ter você outras vezes conosco. E essa questão da vacinação tem sido um pedido recorrente, várias pessoas já me falaram sobre isso, quando que ir vacinar as pessoas com deficiência, porque realmente eles são mais sensíveis, né, às doenças, né, e a gente precisa fazer alguma coisa, né, nesse sentido, sim. Na verdade, precisamos de vacina para todos urgente, né, a gente está todo mundo sofrendo muito com isso, mas nós não podemos esquecer das prioridades, né. Muito obrigada, doutor Cauê. Eu vou chamar agora a Ilza Regina Faustino de Abreu, que é coordenadora técnica da Camp, que presta serviço aos autistas aqui em Campinas, é um serviço de referência da cidade. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido ali, né, que a gente conhece, as demandas. Muito bom dia e bem-vinda, Ilza. Um prazer tê-la conosco. Desde já agradeço a sua participação. Fique à vontade. Bom dia, todos me ouvem? Ótimo. Então, deixa eu aqui me apresentar. Minha pele
Moreira, o meu cabelo é crespo, cacheado, eu uso óculos, estou usando uma camiseta azul marinho e temos aqui um símbolo da Camp. Meu fone de ouvidos é preto. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse momento e estamos, né, num mês de grande importância, um mês de abril. Comemoramos no dia 2 o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, mas eu acho que esse é um assunto que não deveria ser debatido só no mês de abril, mas sim se estender por todo o ano, porque é um assunto muito importante, né? Está aí uma população que passa por momentos muito difíceis, né? Por situações muito difíceis, tem uma aceitação muito complicada, porque o autismo não está na cara, né? As pessoas não veem essa condição. Então, você olha o autismo e você não entende que aquele indivíduo tem essa condição. E isso faz com... Eu acredito que seja uma das deficiências que mais sofra por conta disso, porque ela não demonstra o que ela de fato é, né? Então, eu acho que isso atrapalha um pouco a situação. Quero agradecer o convite, é muito bom estar aqui com vocês, estou achando muito interessante todas as falas. Quero dizer ao Dr. Cauê que você não tem os cabelos brancos, mas você não usa óculos, né? Então, ó, que bacana, né? A gente aqui já está usando óculos, então é uma condição normal os cabelos brancos, fique tranquilo. Achei bastante interessante a fala também da Maibi, né, falando da tríade família, escola e terapia, porque a gente vive isso aqui na ADACAMP. Bom, então vamos falar um pouquinho da ADACAMP. Por favor, se eu passar do tempo, Débora, me puxa a rédea aí, porque eu, assim como o Dr. Cauê, gosto também de falar bastante. E falar da ADACAMP, para mim, é um prazer imenso. É muito bom falar desse trabalho. Mas a ADACAMP foi fundada em 1989 por um grupo de pais que não tinham onde deixar os seus filhos e filhas na condição do autismo. Então, foi criada a ADACAMP com viés pedagógico. Com o passar do tempo, chegou o tempo da inclusão, então... essas crianças foram encaminhadas, então, para a escola regular, e a ADACAMP virou um espaço para a saúde. Hoje nós somos uma instituição terapêutica para autistas. Nós funcionamos hoje com um número de 214 indivíduos aqui dentro em programas diferentes. Nós temos, então, o programa da estimulação precoce, Dr. Cauê muito bem colocou, né, o diagnóstico precoce, a necessidade da intervenção precoce, e nós temos esse programa aqui, e a gente está com alguns probleminhas, estamos fazendo algumas adaptações, buscando ajuda da saúde do município para a gente manter esse trabalho, que a gente vê que é um trabalho muito importante. É um momento, né, que todas as janelinhas estão abertas para absorver as informações, então é um momento muito bom de se trabalhar com esses indivíduos. Depois nós temos um programa chamado de Inclusão 1, que é o AEE, que a doutora Vivian também comentou, né? Nós temos uma sala, ou melhor, 3 salas, que são atendidos 48 alunos de escola regular e que vêm para cá, para esse momento que é muito importante. Eles vêm para cá só 2 vezes na semana, mas faz uma diferença muito grande na vida desses meninos e meninas. Depois nós temos a Inclusão 2, que são meninos que vêm para cá no contraturno escolar, e aqui eles fazem 2 refeições, café da manhã e almoço antes de saírem, e os que entram à tarde têm o almoço,
e tem o cafezinho da tarde antes de irem para casa. Depois nós temos a interação, que são meninos adultos que foram diagnosticados tardiamente, então a gente tem assim um pouco até de dificuldade nesse trabalho, porque não é só o autismo, junto tem a deficiência intelectual, né? Então isso atrapalha um pouco as terapias, mas a gente não desiste, a gente persiste porque a gente acredita que é possível. Depois nós temos outro programa chamado Autoassistida, que são jovens adolescentes que passam 1 hora por semana conosco. E sobre enfim, ele é preparado aí para a vida que segue, né? A gente tenta trazer para ele, nesse momento, mais autonomia e independência. E esses meninos que estão nesse programa Autoassistida, nós chamamos de meninos de alta funcionalidade. Então, é um timinho muito tranquilo, muito bom de se trabalhar, e às vezes a gente pensa que a gente está ensinando, e na verdade nós também aprendemos muito com eles. É um trabalho bem legal. E esses meninos também são preparados posteriormente para a ponta final do nosso trabalho, que é o mercado de trabalho. E que é um trabalho também muito bacana, que nós fazemos já desde 2013. Agora também a gente está com um probleminha e tendo que fazer adaptações aí nesse trabalho, por conta da condição financeira. Nós somos uma instituição filantrópica e passamos, né? Quem não passou, né, por momentos difíceis? E não foi diferente conosco. Então, nós estamos tentando adaptar esse trabalho para manter esses meninos, até porque nós já temos 22 meninos aqui dentro da Camp, mas eles não deixam de ser autistas. Então, eles precisam desse apoio continuamente, é necessário. E nós temos esse trabalho todo, ele é realizado com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, pedagogo, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, médico, enfermeiro e monitores. Desses trabalhos, essas pessoas fazem oficinas com esses meninos. Então, nós temos horta, nós temos culinária, nós temos uma casa terapêutica, que é uma casa montada, preparada, com quarto, sala, cozinha, banheiro, para que o indivíduo aprenda, né? A ideia é que, no momento em que ele estiver sozinho, que ele dê conta de se virar, né? de fazer as atividades minimamente dentro de casa. Temos também uma equipe que é muito bacana, que traz uns cães terapeutas para a DACAMP, que é a zooterapia. E aí temos uma oficina de chinelos, temos horta e artesanato. Então, esses são os trabalhos realizados com esses indivíduos aqui dentro da DACAMP. Em todos esses trabalhos, nós temos resultados muito bons. Mas aí eu volto naquilo que a Maybi comentou, sobre a importância dessa tríade, né? A escola, a terapia e a família. Porque se eu vou lá na casa terapêutica e ensino o menino ou a menina a lavar a sua roupa, a pendurar a sua roupa, secou, ele recolhe, dobra e guarda na gaveta, lá na casa dele precisa acontecer a mesma coisa, né? Porque se na casa dele a mãe fizer tudo por ele,
não vai resolver, o nosso trabalho é em vão. Então, é necessário que isso aconteça. Com as escolas, também a Maybi trouxe a informação de que os coleguinhas querem saber por que essa criança que tem uma aparência como a minha é tão diferente de mim. Porque eles são tidos como diferentes, né? Se isolam mais, ficam mais quietinhos, têm a sensibilidade ao barulho, então tampa os ouvidinhos, não querem. Às vezes a classe, imagina uma classe de ensino fundamental, né? É uma loucura. Então isso incomoda. E é sim necessário que, de alguma forma, esses colegas tenham conhecimento do que essa criança tem, né? Do que se passa com ela. Por que ela é diferente? Podendo falar do TEA ou não, mas eles precisam saber que existe o diferente e que ele precisa ser respeitado dentro daquilo que ele apresenta, né? Ele precisa ser aceito da forma como ele é. Então, eu achei muito bacana essa fala da Maybi. E hoje nós temos um problema muito sério aqui, doutor Cauê, que nós temos uma fila de espera de mais de 400 pessoas. A Dacamp, ela iniciou de uma forma que ela tem porta de entrada, mas não de saída. Então, eu acredito que talvez agora a gente consiga mudar, né, com a pandemia, porque a pandemia nos ensinou muita coisa, né? Ela não é de todo má, mas nós aprendemos muito com isso também. Nós aprendemos que é possível atendimento remoto. Eu posso ter alguns meninos que evoluem super bem. Eu tenho alguns assistidos da Dacamp que não deram boas respostas aqui em loco, mas que em casa ele dá conta de fazer as atividades. E aí o que está acontecendo de bacana também é que os pais observaram a importância desse trabalho e de caminhar junto conosco, né? Então, se aqui ele aprendeu a dobrar a roupa, em casa ele vai dobrar. E aí no atendimento a gente consegue isso. Então, agora vamos começar o nosso atendimento. Mamãe, então o seu filho hoje vai recolher a roupinha do varal, vai dobrar e vai guardar. E a mãe vai atrás dele com o celular filmando a atividade e nós vamos visualizando isso. Então, isso é muito bom. Crianças que não interagiam aqui dentro e que hoje em casa colocam a mesa para o almoço, para o café da manhã, para o jantar. E tudo isso nós temos com evidências, porque esses atendimentos nós precisamos demonstrar para a fonte pagadora que esse atendimento está acontecendo. Então, isso é fotografado, isso é filmado e é encaminhado para os nossos pagadores, que é a Secretaria do Estado de São Paulo, é a Secretaria Municipal da Educação aqui de Campinas, a própria FEAC. Então, é isso que a gente faz. Hoje a gente faz o trabalho com os meninos junto com a família. Então, o que a gente tinha como dificuldade também, né, que para falar com a família, até por conta de trabalho, a gente sabe que a rotina do dia a dia não é fácil, né? Às vezes o pai não está à disposição, a mãe não está à disposição, mas hoje, para que essas atividades sejam feitas, eu preciso de alguém junto. Então é bem bacana, porque a família começou a perceber, nossa, como é bom o trabalho que a Dacamp faz, nossa, eu não tinha ideia de que isso era feito dessa forma, e isso estreitou os laços e o vínculo da Dacamp com essas famílias. Então, eu acredito que essa pandemia nos trouxe um momento que é essencial para a gente poder aprender a fazer mais e fazer melhor, e eu acredito que a gente não precise retroceder. Quando tudo isso acabar, a gente pode continuar uma boa parte do trabalho remoto, que com certeza eu vou conseguir assistir meninos de outros estados, por exemplo, né? Remotamente.
e não só aqui de pertinho. Mas a tecnologia tem nos ajudado e muito no nosso trabalho e para os meninos também. De uma forma, pensando de um outro lado, também houve impacto para alguns meninos que têm uma certa dificuldade com a tecnologia, né? Então, a gente precisa adaptar algumas coisas, aí a gente faz algumas atividades escritas e manda para casa, ou a gente faz uma visita domiciliar para ver como é que estão as coisas, mas, de uma forma geral, a gente mantém o atendimento hoje em 100% remoto, de uma forma até que bem bacana. Esse momento nos ensinou coisas maravilhosas. E só para concluir a minha fala, só mais um pouquinho, no dia, eu tenho cachorros, eu amo cachorros, e eu saio sempre para passear com eles. E na noite do dia 1º de abril, eu estava na rua passeando com o meu cachorro, e chega um ponto que o meu cachorro gosta de deitar na grama e ficar ali por um tempo, e eu sentei do lado dele, e eu estava com o celular. E aí, brincando com o meu cachorro, eu olhei para o céu e vi o céu muito azul, e já era noite. E aquilo me chamou muita atenção de uma forma até emocionada, porque quando a Maybi fala, né, que a gente tem que transferir daqui para o coração, é exatamente isso. Nesse trabalho que nós fazemos, não dá para separar. Eu preciso usar também o meu coração. E aí, quando eu olhei para o céu, eu não resisti. Eu fiz um vídeo. Nós temos o Instagram, que é a Dacamp, @Dacamp. Por favor, nos sigam. E esse vídeo está no Instagram. E eu fiz questão de postar porque eu vi um céu à noite, um céu tão azul. E naquele momento eu agradeci a Deus. Falei, Senhor, hoje no dia 1º de abril, né, começamos um mês considerado tão importante, né, para nós e para o nosso público. E o Senhor nos dá uma noite como essa. Então, foi um presente de Deus, aquela noite de céu azul. E então é isso. Mas, por favor, vamos continuar discutindo isso sempre. Vamos falar desse assunto sempre, porque é um assunto muito importante, e esses meninos têm direitos que eles às vezes não alcançam por falta de conhecimento. Depois quero até bater um papinho com o Dr. Cauê e com a doutora Vivian. Então, é isso. Muito obrigada aí pela oportunidade, né, de participar desse momento tão rico. Agradeço a todos. Muito obrigada, Ilza. A Dacamp é maravilhosa, presta um serviço de excelência, tem minha admiração. Vocês também são um presente de Deus para nós e com certeza para todos que vocês atendem, viu, Ilza? E vamos sim, sempre falar. Eu também acho que não é só em abril. Nós temos que trazer sempre a pauta, né? O autismo e outras deficiências, isso é uma bandeira que tem que ser lembrada todos os dias. Nós vamos ouvir agora a nossa secretária municipal de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos, Vandecleia Moro, nossa querida secretária, que tem feito um trabalho em poucos meses, mas tem feito diferença em Campinas, cheia de amor e sensibilidade. E nessa área, como nós todos aqui falamos, né? Nessa área de assistência, da área dos direitos humanos, deficiência, se não houver amor, nada faz sentido, né? Muito bem-vinda, Vandecleia, um prazer recebê-la e mais uma vez estar com você, né, nessa comissão, né? E eu tenho um carinho mais especial ainda com a Vandecleia, porque tanto ela como eu fomos conselheiras tutelares, né? Então isso ainda tem uma admiração extra, né? Porque nós sabemos também o quanto é difícil, mas ao mesmo tempo prazeroso exercer esse papel na sociedade de conselheira tutelar. Seja bem-vinda, secretária, a fala é toda sua. Olá, bom dia a todos. Bom dia, vereadora.
consegue ouvir, né? Eu agradeço o carinho, vereadora, realmente ser conselheira, estar como conselheira tutelar é um desafio muito grande, assim como estar como vereadora também o é. Então, eu agradeço pelo convite, quero cumprimentar os vereadores que compõem essa comissão, a vereadora Débora, a vereadora Calixto, o vereador Otto, o vereador Paulo Búfalo, o Marrom Cunha, e ainda cumprimentar aqueles que me antecederam com falas tão incríveis, a Maibi, a doutora Vivian, o doutor Cauê e a Isa, a coordenadora da DACAMP, que é uma parceira aqui da secretaria e tem nos ajudado muito nesses atendimentos. Quero dar um bom dia especial a todos que estão participando conosco dessa reunião virtual e vou fazer a minha audiodescrição também. Eu sou loira, tenho pele clara, cabelos castanhos médios, estou com os cabelos soltos, tenho olhos castanhos, estou com uma blusa preta, com um colar de pérolas, estou sentada e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro pintado à mão, com predominância das cores amarela, verde e azul. Reunião como essas, vereadora, são fundamentais, pois fazem parte de um conjunto de ações que visam alertar a população com relação ao autismo. Nós mesmos lançamos a campanha de abril e entendo e endosso essa fala de que nós temos que buscar essa conscientização não só no mês de abril, mas o mês de abril tem um significado especial. E essa campanha, ela diz, mais conscientização, menos preconceito. E para isso é necessário que nós empreendemos e tenhamos políticas nesse sentido. A inclusão de pessoas com o chamado TA, como já foi dito com propriedade, que é o transtorno do espectro autista, não deve ser apenas um desafio dos pais, dos professores, como foi falado aí anteriormente, no ambiente escolar. Nós temos que entender que isso tem que ser com toda a sociedade toda tem que participar desse contexto, tanto social como educativo também. Então, sensível e buscando, apesar da pandemia, demos início à campanha com ações virtuais, ações de conscientização aqui na prefeitura. E eu entendo, vereadora, que é fundamental mesmo que temas como este sejam essa casa de leis, pois nós sabemos que existe muito preconceito, mas os direitos são para todos. Assim, o trabalho realizado pelo poder público, em união com a sociedade civil e junto com essa casa de leis, buscam efetivar o direito dessa pessoa. Como o muito bem falado, o doutor Cauê disse, não adianta ter leis se elas não saem do papel. Nós temos que implementar essas leis, nós temos que também dar visibilidade, mostrar que elas existem e ensinar e ajudar as pessoas a, de fato, que essas leis sejam efetivadas na vida daquela pessoa que precisa. Uma das leis que damos destaque é a Lei 12.764, que também já foi falada, que institui a política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista. Ela tem um parâmetro e consolida esse atendimento, mas ela tem que, de fato, sair ali do mundo do papel, do mundo ideal para o mundo real, fazer acontecer. Aqui em Campinas, o último censo do IBGE traz que nós temos mais ou menos 11 mil pessoas com deficiência intelectual. Lembrando que desse levantamento, veja como é uma dificuldade, desse levantamento de 11 mil pessoas com deficiência intelectual, nós temos pessoas com autismo, sim, mas também temos pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. O levantamento não focou especificamente no autismo. E isso acaba dificultando, sim, que nós tenhamos uma visão geral de quantas pessoas temos no município que necessitam de uma política específica nesse caso. Hoje, na Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a qual eu tenho a honra de estar à frente agora, nós temos serviços que buscam atender e efetivar esses direitos para essa população. E aí eu vou falar aqui, vereadora, se me permite, alguns desses direitos, alguns desses serviços que nós temos para esse público e também para o público com deficiência, com algum tipo de deficiência. Porque esse é o objetivo dessa campanha que nós tivemos. Além de implementar novas políticas, além de efetivar novos direitos, nós queremos dar visibilidade àquilo que já existe. Muitas políticas, muitos direitos
existem, estão aí, mas as pessoas às vezes não têm conhecimento, não sabem como buscar, não sabem como ir atrás. Então, entendo que seja fundamental falarmos um pouco disso. Eu trago aqui o cartão bem acessível. Esse cartão, ele facilita a identificação da deficiência. Ele não é direcionado apenas ao autismo, mas sim a todas as pessoas com deficiência. E ele faz com que a pessoa com deficiência tenha acesso a outros direitos através do cartão. Então, não é necessário que a pessoa ande ou comprove a deficiência através de um laudo. Tendo esse cartão, ele já serve como comprovação e efetiva outros direitos, como meia entrada no cinema, nos teatros, gratuidade no bilhete único, prioridade de vaga tanto na educação quanto na saúde, e entre outros, como credenciamento de estacionamento. Então, esse cartão, ele é fundamental para que, principalmente quando a gente fala de autismo, que às vezes é uma deficiência que não é aos olhos comuns, físicos, ali é possível você verificar de pronto. Então, tendo esse cartão que identifica a pessoa com deficiência através do CID é muito importante. Temos também um programa Emprega Bem. E esse programa Emprega Bem, eu quero trazer um destaque, ele é mais focado para as pessoas adultas. E aí a gente tem uma outra problemática. Muitos autistas adultos são invisíveis à sociedade, são invisíveis às políticas públicas, porque por ser uma deficiência de difícil detecção, de demora no diagnóstico, muitas vezes esse diagnóstico é feito. Agora a gente tem visto que houve uma ampliação do serviço, mas muitas vezes esse diagnóstico demora e essas pessoas adultas que têm a deficiência ficam invisíveis. Mas nós temos um serviço que é o Emprega Bem, que é uma plataforma que busca inserir as pessoas com deficiências no mercado de trabalho, fazendo essa interlocução entre a empresa que oferece uma vaga para a pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência que busca essa inserção. Hoje, atualmente, nós temos nesta plataforma 300 vagas em aberto para poder fazer a inserção. Nós incentivamos a autonomia, a própria pessoa vai até a empresa, é feita a entrevista, ajudamos a empresa na implantação de medidas que possam acolher essa pessoa com deficiência. Então, é uma plataforma fundamental também. E, por fim, temos o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência. Ele é responsável por aplicar todas essas políticas. O cartão bem acessível, essa plataforma Emprega Bem estão dentro desse centro de referência. E hoje, atualmente, nós atendemos cerca de 3.000 pessoas são atendidas neste centro. Os atendimentos são psicossocial, são realizadas reuniões de rede para discutir, estruturar novas políticas. Então, o atendimento familiar, com o psicólogo, com assistente social, traz um fortalecimento para a família e para a pessoa com deficiência. Temos ainda, e aí eu já estou vendo aqui que já está acabando o tempo, temos ainda 107 OSCs que fazem parte da nossa rede de proteção aqui da Secretaria de Assistência. Dentre essas 107, 15 dessas entidades atendem especificamente pessoas com deficiência. E dessas 15 a gente traz o destaque representado aqui pela Ilza, que é a da Camp, que tem feito um excelente trabalho neste tipo de atendimento. Temos certeza, e aí eu finalizo mesmo, que essa união de esforços, unindo a sociedade civil, o poder público, esse ouvir as dificuldades, esse estar presente nesse espaço, faz com que possamos instituir novas políticas públicas para esse público e ampliar as já existentes, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, de seus familiares, de trazer uma perspectiva de futuro diferenciado. Então, novamente, eu agradeço a oportunidade de conversar, de estarmos aqui juntos e poder construirmos juntos, que esse é o objetivo, uma nova realidade para todas as pessoas autistas e seus familiares. Obrigada. Obrigada, secretária. É muito bom ouvir, né? As políticas públicas têm que avançar muito nessa área
das pessoas com deficiência. Eu estive conversando com o prefeito Dário, né, e aproveito até essa reunião para reiterar esse pedido, né, que inclusive está no plano de governo dele, né, de um centro de atendimento interdisciplinar para pessoas com deficiência, né, porque eu nesses anos todos ali no Conselho Tutelar, 12 anos como conselheira, uma das coisas que me deixavam muito assim incomodadas era o sofrimento dos pais por ter que cada dia ir para um lugar, para um tipo de atendimento, né? Então, um dia sala de recursos, outro dia físio num lugar, outro dia psicólogo em outro. Então, não só para o autismo, mas para todas as deficiências, isso é de suma importância que tivesse um centro de atendimento para especializado com todas as terapias, todos os atendimentos ali, né? TO, psicólogo, assistente social, médico, onde a criança, o adolescente tivesse no mesmo espaço vários tipos de atendimentos, lógico, complementando com outros especialistas, como a da CAMP para o autismo e entre tantos outros que nós temos em Campinas. Mas esse centro de atendimento, secretária, é um sonho que eu tenho, que eu vou continuar insistindo muito nele, e eu acho que todos irão ganhar muito com isso. Eu vou abrir também agora para a vereadora Guida Calisto, que faz parte dessa comissão, também atua, é uma advogada, a vereadora e é advogada, atua também muito nessa área. Guida, fica à vontade, é um prazer ter você conosco mais uma vez. Bom dia, vereadora Débora Palermo. Quero te parabenizar aqui pela realização dessa reunião com esse tema, né? Bom dia, Vivian, ao Cauê, à secretária, a Ilza, e acho que é o Paulo Búfalo só que está aqui de vereador, né? Não sei eu, acho que é, né? Sim. Enfim, e bom dia aos funcionários aí da TV Câmara, né? Que está garantindo a transmissão dessa reunião, a transmissão e a realização. Também bom dia a quem nos assiste. Esse é um tema que eu gosto bastante, porque é um tema que eu, pelo menos, atuo, enfrento durante os meus 23 anos de serviço público, porque eu sou monitora de educação infantil. E aí, vereadoras, vereadores, né, e convidados, eu participei daquele processo dentro da educação infantil, né, da fase aí do período da inclusão dessa temática, da inclusão dos alunos dentro da escola, né, dentro desse tema. E aí eu peguei aquele início, toda a reorganização dos espaços, né, escolares da educação infantil para o atendimento das crianças com deficiência, e hoje, mais recentemente, a gente tem atendido também e visto uma maior inserção, um maior atendimento da demanda com relação aos alunos autistas. E então, por isso que quando eu escuto a Vivian falar, quando eu escuto a professora que estava aqui falou, que saiu, né, falando sobre a importância da inclusão e como isso garante o desenvolvimento das nossas crianças, eu me sinto muito acolhida, porque eu peguei também aquele iniciozinho que a gente meio que... A gente não, né? Assim, a educação se sentiu meio obrigada a atender, e aí acabou, naquele primeiro momento, segregando dentro da própria escola. E aí depois a gente fez a luta para que essa segregação não mudasse de espaço, né? Mas que fosse uma inclusão de fato efetiva. E foi feita essa inclusão de fato efetiva, eu participei desse processo todo, e eu, assim, sou uma baita de uma defensora da educação inclusiva, que de fato o desenvolvimento acontece, né? Quando essas crianças chegam para nós e como elas, nesse processo todo, e depois quando elas, enfim, a gente vê o desenvolvimento concreto
A gente vê o desenvolvimento concreto. Ninguém está falando aqui de achismo, a gente vê o desenvolvimento concreto. E é por isso que a gente luta para que a gente possa ter condições, né, de trabalho, condições para poder atuar de fato e defender e desenvolver essa importante política pública. Então, eu me senti muito acolhida nas falas aqui. Aí eu quero falar também um pouquinho com o Cauê sobre a preocupação dessa questão da priorização das vacinas. Essa é uma pauta que está nos afligindo muito, e a sociedade como um todo tem que abraçar esse debate, porque, veja, ontem nós estávamos discutindo na Câmara Municipal uma moção para priorizar determinados segmentos de categoria que tenha a priorização nesse debate. E aí fica aquela preocupação para nós, né? Aquela questão. Se a gente continuar na discussão, porque assim, o governo nos colocou hoje numa conjuntura de muita crueldade, né? O fato de não ter avançado na discussão aí da compra de vacina, hoje nós estamos numa condição de ficar brigando entre nós quem que vai ter a priorização. E aí a gente vai colocando categorias, né? Priorizando categorias, e quem tem de fato a prioridade vai ficar para trás. Se a gente tivesse avançado na compra de vacinas, hoje seria o quê? Um ou outro que ia ficar 1 ou 2 dias, um mês, no máximo, que ia atrasar um pouco, né, a utilização da vacina. Agora, o jeito que está é que não tem vacina, essa é a discussão. E a nossa preocupação é essa, né, quando a gente fala sobre essa pauta da priorização. E quem, de fato, né, tem prioridade mesmo, que está morrendo mesmo, enfim, também não está tendo acesso. Então, a gente precisa mesmo, de fato, avançar, Cauê, nesse debate, ampliar esse debate. Então, para concluir, eu quero agradecer aí a participação, né? Fiquei feliz de ver a Adacamp aqui. Eu quero conhecer melhor esse espaço da Adacamp. A gente já tem bastante gente que está no nosso mandato, que dialoga conosco e que utiliza a Adacamp. Então, com certeza, Ilza, eu vou te procurar em breve, tá? E obrigada aí a todas e todos que participaram desse debate. O que a gente tem que mesmo, agora, com relação à secretaria, eu quero também conhecer melhor, secretária, e ver o que a gente possa ampliar, principalmente na discussão intersetorial do debate entre assistência e educação, porque eu acho que a gente ainda falha muito nisso, né? E a pauta da assistência é uma pauta que tem que ser defendida como política pública. Eu faço muito essa fala. Ontem teve uma votação, a vereadora Débora está aqui, o vereador Paulo está aqui, sabe como que eu fiz essa defesa, que essa seja uma secretária, uma secretaria, né, que de fato seja defendida enquanto um serviço público universal de extrema importância, ainda mais agora nesse período da pandemia. A gente está vendo como é importante garantir esse caráter público dessa secretaria. Obrigada aí, gente. Obrigada, Guida. Realmente a luta pela vacina tem deixado a gente, tem feito nós perdermos o sono, né? Porque a prioridade é todos nós, né? Na verdade, toda a vida é importante, né? E essa angústia da gente, né, ficar quem primeiro, eu acho que isso que está judiando de todo mundo, mas vamos continuar aí brigando por vacina para todos, vacina já, e quanto mais gente juntarmos a isso, quem sabe agilizamos um pouco mais, né, esse processo. Eu vou falar agora com o nosso vereador Paulo Búfalo, que também faz parte dessa comissão, já presidiu, inclusive, a Comissão da Criança e Adolescente, um parceiro tanto da defesa, né, das crianças. Paulo, bom dia, fique à vontade, o espaço é seu. Então, bom dia, Débora, presidenta da comissão, vereadora Guida Calixto, e o convidado e as convidadas aí, o Cauê, a secretária Vandecleia, a Vívia Camargo, falando aqui dessa importância da escola inclusiva, né? A Ilza da Adacamp, que é uma entidade assim, que em outros mandatos eu já tive a oportunidade de acompanhar, né? Assim como a Sorri, que está ali coladinho na Adacamp, né?
e a gente já acompanhou. E a outra convidada, que eu não consegui aqui identificar o nome, mas eu localizo aí. Sinta-se cumprimentada, eu acompanhei aqui a sua exposição, estava com um pouquinho de problema na internet, que demorou até estabilizar. Mas eu queria, lembrando, o vereadora Débora, eu presidi essa comissão, porque fui o autor do projeto de resolução que criou essa comissão à época, fazendo um recorte nesse campo da infância, porque nós já tínhamos uma comissão de direitos humanos na casa, enfim, que acabava juntando o conjunto de lutas pelos direitos. E, à época, nós apresentamos uma discussão na casa da necessidade de consolidarmos essa comissão, tendo em vista que na cidade de Campinas nós ainda caminhávamos para a consolidação dos conselhos tutelares. Foi naquele momento ainda que nós lutávamos pela conquista do primeiro conselho na cidade. Havia ainda muita discussão em torno do próprio papel do Conselho de Direitos. Então, era um processo de consolidação do estatuto, enfim, daquilo que está previsto na Constituição, né? E eu acho que, nesse campo, esse mês aqui nós estamos discutindo, em particular, essa questão do transtorno autista e dessa condição humana, né, que se manifesta de diversas maneiras na sociedade, e nós temos ainda uma luta muito grande ainda para travar, para efetivar dispositivos do Estatuto. Então, é bom que a gente esteja lembrando aqui, em particular, daquela ideia lá da prioridade absoluta, né? Porque tem muita demanda, as cidades, o país, enfim, mas esse dispositivo ainda ele não vem sendo, vamos dizer assim, cuidado como deveria. E, por último, eu acho muito importante que a professora Vivian tenha trazido o tema aqui da escola inclusiva, porque, lamentavelmente, eu diria que muitas das coisas que nós havíamos consolidado no processo de aprovação da Constituição Cidadã, de regulamentação de direitos e dispositivos dessa Constituição, estão ameaçados. Inclusive, o debate em torno da escola para todos, dessa escola, da educação generosa, que abraça, que é plural, que é diversa, que abraça o conjunto da sociedade, das pessoas que estão ali construindo conhecimento, que estão se relacionando. Então, é muito importante que toda oportunidade que nós tivermos, nós possamos demarcar, inclusive, esse posicionamento do papel da escola, né? E lembrando do papel importante que tem as entidades que fazem o trabalho complementar no horário diverso da escola, especializado, mas também batendo o pé até de que nós precisamos manter a nossa educação com essa característica generosa, ampla, que abraça a diversidade de todo tipo, diversidade religiosa, diversidade de conhecimento, de pensamentos e tal, porque isso é a essência da educação. Então, eu queria só enfatizar isso, agradecer a secretária por estar em mais essa atividade
e aqui cumprimentar todos e todas que contribuíram, que estão nos acompanhando pela TV Câmara e pelas redes sociais aqui da Câmara Municipal de Campinas. Obrigado, vereador. Muito obrigada, vereador Paulo Búfalo. E isso é uma fala que eu faço questão de fazer sempre, né? Lembrar o Estatuto da Criança, que diz que criança e adolescente devem ser prioridade absoluta na destinação de recursos, de políticas públicas, de atendimento, né? E isso a gente vai lembrar durante esses 4 anos em todos os espaços que a gente tiver, porque também é uma lei que tem que sair do papel e se tornar realidade, né? É uma lei federal, o Estatuto, né? E ele fala da primazia, da prioridade, da destinação. Então, e eu acredito muito que quando as coisas só irão mudar, né, o país só irá mudar, melhorar, quando se investir na educação básica, na primeira infância, de 0 a 6 anos, porque eu comparo a uma casa, né? Quando você constrói uma casa com um alicerce bem feito, ela pode até aparecer uma trinca ou outra, mas você corrige. Agora, quando você erra já na base, ali no alicerce, as coisas sempre ficam mais complicadas. Então, investir na primeira infância, investir na criança, investir no adolescente, é investir no país, na sociedade. É poder ter cidadãos mais críticos, mais bem preparados, prontos, né, para exercer uma cidadania plena, que é o que a gente quer, né, com direitos e deveres, sabendo o seu papel na sociedade, e isso também inclui as pessoas com deficiência, né, e a lei da inclusão, né. Eu lembro que quando eu sou professora de educação física, e quando eu fui dar aula, uma vez eu tive uma aluna que tinha autismo, até um autismo, um grau, né? E eu sou professora de educação física, e quando eu cheguei na escola, a orientação foi que ela não fazia aula de educação física, ela ficava na sala sozinha, ou no pátio. E eu não me conformei com aquilo, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito... me incomodou. Aí eu trouxe ela para a quadra, e eu lembro que a diretora me deu uma bronca muito grande, mas eu sempre fui briguenta, também no bom sentido. Eu falei, não, a aula é minha, ela vai para a quadra comigo, ela fica do meu lado, ela não vai ficar no pátio sozinha, nem na sala sozinha, porque inclusive eu tenho responsabilidade durante o período de aula sobre essa criança. E eu comecei a levar essa menina para a aula de educação física. E ela ficava sempre olhando, ela tinha um movimento, né, aquele movimento assim, meio repetitivo, e em pouco tempo, né, para não contar toda a história, ela foi começando a interagir com as crianças nas brincadeiras. Eu fazia muitos jogos cooperativos, pouco competitivo, mais cooperativos, né, era ensino fundamental 1, ela estava na antiga 4ª série, que a gente fala, né? E, para minha surpresa, um dia as crianças pediram para jogar queimada, porque no final eu combinava assim, ó, no final a gente faz um jogo que a maioria queira, uma atividade que a maioria queira. E na hora de tirar o time da queimada, ela se dirigiu para um lado, e ela foi, e ela segurou a mão de uma menina. E, gente, eu chorei assim, copiosamente, não na frente dela, mas quando acabou a aula, e até hoje me emociono, porque aquela menina de mãozinha dada jogou queimada com as crianças, e as crianças não jogavam a bola nela, eu não precisei falar nada, sabe? A sensibilidade das crianças é uma coisa tão maravilhosa, que eles sabiam da situação dela, né, como diferente deles, vamos dizer assim, e eles não jogaram a bola para queimar ela. Queimaram a amiguinha dela que estava de mão dada, e ela saiu junto, numa boa, e aquilo, o que mais me emocionou foi ver a alegria dos outros alunos dela participar daquela atividade.
eles ficaram numa satisfação, porque acho que eles nunca esperaram, ela nunca participava, e a partir daquele dia, todas as minhas aulas, num momento ou outro, ela que ficava muito à vontade, ela participava do jeito dela. Então, naquela época, isso faz, acho que era 92, 93, essa questão da inclusão ainda estava muito, né, muito difícil, não existia. E eu lembro que a mãe dela veio me agradecer e até hoje nós somos amigas, né, porque fez uma diferença na vida daquela criança, né, no desenvolvimento daquela criança, e ela começou a se socializar melhor, a participar. Então, eu acho assim, é sempre tempo, é sempre tão rico a gente poder ver, né, nem que for um pouco, mas um avanço com essas crianças, né? Então, eu lembro sempre que a gente fala de autismo, eu lembro dessa menina, que hoje ela é uma moça, né? Trabalha, já estudou, ela era muito inteligente, ela fazia as atividades de sala, tudo, mas ela tinha esse problema de socialização. Mas eu nunca me esqueço desse caso, sabe? Dessa menina. Então, é uma luta que eu acho que, sim, a gente tem... É uma pauta que me comove e me move muito sempre. Olha, gente, não chegou nenhuma questão por enquanto, nenhuma pergunta, mas se chegar eu encaminho para vocês. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta entre vocês participantes, aí eu abro para vocês, mas eu quero dizer que foi muito rico, todas as falas, todas as participações, e que essa comissão está aberta, né, sempre aberta e disponível para debates, para atender no que for preciso. Quero agradecer, né, se não tiver perguntas, agradecer a todos. A Ilza quer fazer uma... Eu quero... Ai, que bom. Então, vamos abrir para a Ilza. Ilza, fica à vontade. Obrigada. Na verdade, como a vereadora Guida disse que vem nos visitar, então eu quero dizer que nós estamos com a porta aberta. Vereadora, por favor, venha nos visitar, será um prazer recebê-la. Nesse momento nós estamos em horários diferenciados, né? Mas dá um toquinho para a gente antes, que a gente se programa para te receber, inclusive com um bolinho e um café, tá bom? Será um prazer. Vandecléia, secretária, também gostaria muito de poder conversar um pouquinho com você, e não sei se a gente pode fazer isso pessoalmente, ou se você gostaria também de nos visitar e tomar um cafezinho conosco, que eu acho que é um momento que a gente tem de colocar aí, né, todos os nossos problemas, as nossas necessidades, e nós sabemos que temos parceiros, né? Então, eu peço aí a colaboração de vocês e, por favor, secretária, me receba ou me visite para que nós possamos conversar um pouquinho, tá bom? É isso. Secretária, fica à vontade. Olá, obrigada. Realmente, nós, desde que assumimos a gestão, nós temos fazendo visitas e temos ido, primeiro a gente está visitando os equipamentos da prefeitura. A pandemia, que dá uma rasteira, veio essa fase emergencial e não nos está deixando sair. Estamos de portas abertas, se você quiser vir aqui, mas eu digo que eu gostaria muito e vou visitar todas as entidades, e a da Campos será uma delas. Quero conhecer. Quando você fala de dificuldades, os diretores, as equipes que compõem a secretaria, traz os anseios ali da ponta, mas é estar perto, é ver ali, a olho nu, estar ali, conhecer, que eu acho que a gente consegue se apropriar das dificuldades, dos desafios e juntos vencer. Então, estarei visitando, sim, será um prazer. E, vereadora, novamente agradeço a oportunidade. Esse é um tema muito rico, muito precioso para que nós possamos falar. É um start para políticas que nós podemos fazer, como a vereadora Guida falou, o vereador Paulo, construir juntos políticas específicas para esse público e para toda a população aqui de Campinas. Contem comigo. Obrigada, secretária. A secretária tem visitado todos os espaços e, inclusive, os conselhos tutelares, né? Ela foi visitar recentemente
e há anos a gente não recebia ali, o conselho não recebia visita da secretária. Acho que a última que havia ido, né, na época que eu estava, foi a Darcy, mas eles ficaram muito contentes, viu, de recebê-la, isso é muito bom. Doutora Vivian, a senhora queria fazer, né, uma pergunta, pois não? Na verdade, não é bem uma pergunta, é colocar a Comissão dos Direitos da OAB, da pessoa com deficiência da OAB Campinas, né? Para todos aqui, o nosso atendimento, devido à pandemia, não está sendo presencial, mas estamos trabalhando de forma remota, 24 horas por dia, tá? Então, nós estamos aí, é só procurar a OAB Campinas, que eles nos colocam em contato direto aqui com a nossa comissão. Eu estou também como secretária da comissão da OAB de São Paulo, e aí eu indico para vocês que queiram se aprofundar mais, para todos, o canal é aberto, o canal do YouTube, Cultura e Eventos OAB-SP. Recentemente nós tivemos 2 eventos, um para falar sobre a ADI 6590, que é o decreto 10.502/2020, com especialistas renomados e com pessoas com deficiência também, que tiveram a oportunidade, professores com deficiência, com síndrome de Down e outras deficiências, dando o depoimento de que a educação é necessária para todos. Então, nós temos 2 eventos interessantes na Cultura e Eventos da OAB de Campinas, que é esse e que é voltado ao autismo também. O debate da educação foi agora no dia 19 de março, e o debate da pessoa com autismo, Dr. Cauê, foi dia 7. Acho que foi dia 7, se não me engano. Segunda-feira, né? Não, segunda-feira. Foi na segunda-feira. Estão disponíveis os vídeos todos no canal do YouTube, Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Indico também para todos, para todas as pessoas, familiares de pessoas com deficiência, educadores, enfim, para todos que queiram se aprofundar mais na questão da educação e inclusão, e aí estarão contribuindo com a Fundação Síndrome de Down de Campinas. Esse livro está à venda na livraria virtual da Fundação Síndrome de Down de Campinas, pois todos os autores abriram os direitos autorais em prol da Fundação Síndrome de Down. Educação e inclusão, entendimento, proposições e práticas. As organizadoras são a professora doutora Maria Tereza Egler Mantoan e a professora doutora Rosângela Machado. Eu estou lendo esse livro e recomendo realmente para famílias, para educadores. Enfim, eu creio que todos os cidadãos deveriam ler esse livro para ter um entendimento melhor de quão é necessária uma educação para todos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Vivian. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, a sua disposição, também dizendo, né, do trabalho maravilhoso que faz, né, a instituição Síndrome de Down em Campinas, que eu tive o prazer de acompanhar durante anos aí, um trabalho também de excelência que vale a pena a gente citar aqui também, como outros em Campinas temos trabalhos maravilhosos nessa área, né? Mais alguém quer participar, fazer perguntas? Não. Então, eu agradeço a participação de todos, né, dos vereadores, Paulo Búfalo, vereadora Guida Calisto, doutora Vivian, secretária Vandicleia, a Ilza da Camp, doutor Cauê, a Maibi, que não está mais conosco, mas que fez uma fala muito boa, é uma professora, é uma profissional que eu acompanho já faz um tempo, e ela
ela é dedicada demais, né? Vocês viram, ela é muito dedicada. Eu tenho certeza que também ela está disponível, né? Para quem queira tirar dúvidas ou ter uma conversa, palestras. Eu sei que ela dá palestras também. Então, eu tenho certeza que se vocês quiserem o contato dela, vocês podem me pedir, eu passo o contato para vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço também o pessoal da TV Câmara, os técnicos da Câmara que nos ajudaram, né? A gente tem essa dificuldade dessas. É sempre mais gostoso estar junto, né? Estar todos numa mesa e juntos, né? O olho no olho, o contato é sempre mais gostoso. Mas nós temos, como a Ilza falou, nós temos que irmos nos acostumando com essa questão da tecnologia, né? E para muitos é até mais fácil. Muito obrigada e coloco mais uma vez essa comissão, o meu mandato à disposição de vocês para que aquilo que vocês precisarem e eu puder colaborar, né? O pessoal de casa também que nos assiste, estamos à disposição. Muito obrigada, uma boa tarde a todos e que Deus abençoe cada um de nós. Amém, obrigada. Se cuidem. Se cuidem. Bom dia a todos, se cuidem, vacina para todos, um abraço. Tchau. Tchau. Vacina já para... TV Câmara, Campinas.